Bom dia para todo mundo. Bom dia, hoje, sábado, 5 de fevereiro. Eu tô começando hoje pela primeira vez aqui o Made na Web, um quadro novo que eu vou tentar fazer a cada 2 sábados ou um sábado por mês, que é uma interação com vocês, com as pessoas que me seguem, com meus amigos, com as pessoas que vêm aqui no Made na Web em busca de informação. E hoje eu vou bater um papo com vocês, podem interagir, podem fazer perguntas. Hoje o tempo é meu e de vocês, dos meus seguidores, das pessoas que estão aqui presentes, tá? Essa semana, algumas pessoas que ainda não conheciam ou ainda não tiveram oportunidade de acompanhar o Made na Web, me perguntaram, né, assim, Meire, por que agora, né, assim, porque o Instagram, Made na Web, tem praticamente 4 meses e meio, né, a gente começou no meado de outubro do ano passado, e aí muita gente ainda não sabe, tem gente que ainda não conhece, tem muita gente que já está seguindo. Em 4 meses, essa semana nós completamos 200 seguidores. Gente, são pessoas que vêm aqui me ouvir, me acompanhar. Então eu fico assim muito feliz, muito agradecida dessas 200 pessoas, 200 seguidores que foram conquistados aqui nesse Instagram, tá? Então são pessoas que estão aqui me acompanhando, estão me dando boa sorte, estão vindo aqui para saber do meu conteúdo, assistir minhas entrevistas. Então eu gostaria de explicar para vocês que essa semana eu tive algumas pessoas que me passaram mensagens e perguntaram: Meire, por que você criou esse Made na Web? Por que agora você está fazendo entrevistas? Então eu queria explicar uma coisa para vocês. Eu tenho outro Instagram que é mais assim pessoal, é mais coisa de família, posta foto, sempre eu coloco lá umas mensagens e tal. Mas eu queria fazer um conteúdo, a importância de criar o Made na Web era fazer um conteúdo em que eu pudesse ajudar as pessoas. De que sentido que eu poderia ajudar as pessoas? Eu posso ajudar, aliás. Trazer conteúdo, trazer pessoas empreendedoras, trazer dona de casa para conversar com a gente, trazer pessoas que têm um conteúdo de estudo, trazer pessoas autodidatas, que são aquelas pessoas que aprendem, né, as coisas sozinha, e trazer outros profissionais da área médica, da área de educação, da parte de psicologia. Então, o meu conteúdo aqui no Made na Web, ele é essencialmente conteúdo variado. Por quê? Porque eu quero trazer pessoas, eu gosto de entrevistar, eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de trazer conteúdo através dessas entrevistas, porque você acaba conhecendo o profissional. E aí você conhece também o trabalho desse profissional. O que esse profissional, está apresentando, né, para a sociedade. Então, esse mês de janeiro, mês passado, nós começamos o ano assim com ótimas entrevistas. Nós tivemos uma entrevista sobre turismo, nós tivemos uma entrevista sobre música popular brasileira, nós tivemos entrevista de moda, tivemos também outros assuntos, né? Eu postei algumas coisas. Então, para vocês saberem que esse conteúdo variado e de temas interessantes, eu quero agregar informações, eu quero trazer aprendizado. Eu, como pedagoga, eu tenho a obrigação de interagir com essa parte educativa, né? A nossa grande missão aqui na nossa vida é a gente aprender e a gente passar conhecimento para as pessoas. Então sejam bem-vindos, tá? E aí quando as pessoas me perguntam, né, mas qual é o objetivo? Então é exatamente isso, gente. É ajudar as pessoas a divulgar melhor o seu conteúdo, a sua informação, interagir com a gente. Olha, e eu tenho preparado conteúdos para as próximas lives que vão acontecer. Essa semana a gente já tem 2 lives. Fiquem acompanhando o Made na Web, que eu tô sempre assim postando 2, 3 dias antes. Eu já posto qual é a live que vai acontecer, qual é o conteúdo. Então assim, vocês vão ter uma agenda de conteúdos variados. Tem muita gente boa que vai vir aqui conversar com a gente. Então era isso que eu queria começar a explicar para vocês, falando sobre a importância
de eu ter criado o Made na Web, nessa intenção informativa e também divertida, porque de certa forma eu tô aqui na cidade de Atlanta, moro aqui em Atlanta, e vocês que estão no Brasil, tem gente em Portugal, tem gente na Austrália, tem gente na Suíça me seguindo, então assim, a gente interage, sabe? Eu vou trazer pessoas também, gente, de outros países, que vão vir aqui conversar com a gente. Embora a gente tenha uma diferença de horário, né, de fuso horário, mas isso aí não é problema, não é empecilho, a gente ajusta, sabe, ver os horários. Eu tô sempre dando como referência o horário de Brasília para que vocês possam saber o horário que vai acontecer as minhas lives. Então, sejam bem-vindos ao Made na Web. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre esse papo de sábado, para informar que eu tenho um blog, tá? O Made na Web. Tem o canal lá do YouTube, todas as lives, ela depois que a gente faz aqui a live que acontece, depois a gente manda lá para o canal do YouTube e as pessoas também podem acompanhar já a live toda editada. Mas normalmente as lives são salvas, então vocês vão ter sempre o conteúdo. Se não puder assistir naquele dia, por algum problema de trabalho, falta de tempo, vocês vão lá, assistam. E gente, é muito importante vocês acompanharem essas lives e passar a opinião de vocês, tá? Porque isso é um feedback para mim, para Meire. É um feedback. Eu sei o que tá acontecendo, o que as pessoas estão gostando. Então, assim, é muito importante esse feedback. Então, eu vou começar aqui falando para vocês sobre o mês de fevereiro, né? Nós já estamos no 5º dia do mês de fevereiro. É o 2º mês do ano e normalmente nós iniciamos o novo ano assim com muitos planos. Geralmente janeiro é aquele que nós já estamos nos organizando para resolver o que é que eu vou fazer esse ano. Qual é a minha meta? Qual é a minha estratégia de vida esse ano, né? O que eu vou fazer? Vou fazer curso, vou trabalhar mais, vou curtir mais a família, vou curtir mais a minha vida, vou praticar um esporte. Então, normalmente, janeiro, né, final de ano, início de ano, mês de janeiro, é todo mundo assim com a sua lista, já pensando, eu vou fazer isso. As conversas entre os amigos é sempre naquele sentido de o que você vai fazer ano que vem, né? Quando entra janeiro, você vai viajar esse ano, você vai trabalhar mais, você vai curtir a família, vai querer ter mais um filho, vai adotar um animal. Então a gente tem aquelas estratégias, aqueles planos que a gente faz. E o mês de janeiro passou muito rápido. Nós já estamos em fevereiro, o 2º mês do ano. E esse mês de fevereiro, nós temos aí algumas comemorações. Eu gosto sempre de citar as comemorações aqui nos Estados Unidos, aqui em Atlanta, e também as comemorações do Brasil, porque como eu tenho os dois seguidores, né? Tem muita gente do Brasil, tem gente daqui também, então é bom a gente passar um pouco dessa informação. Então, durante esse mês de fevereiro, nós vamos ter aqui em Atlanta o Valentine Day, que acontece no dia 14 de fevereiro. Aqui para nós, o Valentine, também para a Europa, que a Europa também comemora, né? O dia de São Valentim. O Valentine Day, para nós, não é só o dia dos namorados. Eu sei que no calendário do Brasil, tem o dia dos namorados, acontece no dia 12 de junho. Aqui pra gente, nós temos o Valentine, que é correspondente ao amor. Então, tanto pode ser para as pessoas que têm, por exemplo, que têm muitas amizades e aí no trabalho você quer celebrar o Valentine. Então, as pessoas preparam cartões, fazem cartões, compram cartões, porque foi assim que o Valentine começou na história, né? Nós aqui nos Estados Unidos estamos comemorando o Valentine desde o século XVIII. Quer dizer, tem aí bastante tempo que as pessoas estão comemorando essa data no dia 14 de fevereiro. E a gente costuma falar popularmente que é o mês do amor. Por quê? Porque esse mês inteiro as pessoas se vestem de vermelho,
As pessoas gostam de expressar o amor, o carinho pelos outros. As crianças nas escolas, os professores, as escolas preparam, né, uma celebração para comemorar o Valentine entre a classe, entre os coleguinhas. Os adolescentes também realizam atividades. Então, as crianças nas escolas fazem também crafts, né, assim, caixinhas, confeccionada em aula de arte, para colocar os cartõezinhos dos amigos. Então é super celebrado aqui nos Estados Unidos como se fosse assim uma data especial para você comemorar o amor, vivenciar o amor e demonstrar o carinho que você tem pelas pessoas. Então isso é assim maravilhoso. Não é só porque é o amor de casais, o amor do pai e da mãe, o amor de namorados, de duas pessoas que se amam. Não, é lógico que as pessoas também aproveitam essa época para trocar carinhos, para trocar cumprimentos. Então os casais marcam jantar no restaurante, saem para passear, demonstram afetividade. Então trocam presentes, trocam cartões. É o mês que mais se vende rosas depois do Dia das Mães. É um mês que as pessoas compram rosas, flores para enfeitar a casa. Eu, por exemplo, essa semana eu vou arrumar a minha mesa de Valentine. Eu sempre faço aqui. Eu gosto muito de decoração. É assim um conteúdo também que eu gosto de fazer, assim, sempre ter minha casa decorada, dependendo do que está acontecendo no momento. Então essa semana eu já vou arrumar minha mesa para um jantar jantar em casa, eu, meu marido, a minha cachorrinha. Então assim, a gente vai preparar uma mesa bem legal. A Cristal, a minha cachorra, essa foto aqui atrás é da minha cachorrinha, da Cristal. Ela tá por aqui, tá, gente? Eu espero que ela venha aqui para poder eu apresentar ela para vocês, mas ela às vezes fica no cantinho dela, na caminha dela, aqui próxima da área que eu tô. Então assim, eu deixo bem à vontade, porque eu também não quero forçar a Cristal a chegar aqui, né, e dar um alô para vocês, mas de repente ela aparece aqui. Então a Cristal também vai ter um momento de Valentine junto comigo, com a minha família, né? Então, assim, a gente compra alguma coisa especial para ela, um cookie diferente, um biscoitinho diferente para comemorar o Valentine com ela. Então, assim, são propostas, são formas de carinho. Então, no Brasil, eu sei que já tem muita gente também comemorando essa data. Então, assim, gente, é tão gostoso a gente saber que existe um dia para alguma coisa, para a gente demonstrar o nosso sentimento. Então, assim, mesmo que não tenha no calendário, né, assim, de festividades no Brasil, não deixe de comemorar no dia 14, o dia de São Valentim. Demonstre carinho, demonstre afeto para alguém. Às vezes um vizinho, né, você faz alguma coisa, um bolo, um doce, um biscoito, e aí leva um cartãozinho e explica para a pessoa, né? Fala assim, cria um hábito na sua família, cria um hábito na sua vida de celebrar o amor, porque é muito importante nesses tempos de hoje a gente trazer essas coisas positivas. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu nem vejo meu vizinho, meu colega de trabalho, a gente só fala de trabalho, não tem muita socialização, a gente não sai muito para bater papo. Mas você já experimentou fazer a primeira vez para você ver o resultado? A pessoa vai ficar feliz, vai ficar surpresa e você vai estar ensinando alguma coisa para aquela pessoa. Porque a partir do momento que você se dispõe a oferecer algo, um sentimento, a ensinar alguma coisa para alguém, a pessoa percebe esse ensinamento e vai te agradecer. Então, esse mês de fevereiro, nós comemoramos o Valentine Day. Tem também mais 2 outras datas aqui nos Estados Unidos dentro do calendário, né, mensal, que é o Presidente Day, que é, na verdade, o dia do aniversário de Abraham Lincoln. E o dia do Presidente Day, as escolas, correios, alguns escritórios fecham nesse dia por conta da comemoração do Presidente Day, o dia do presidente, tá? E nós temos também no mês de fevereiro o mês do Black History, a história Black, né? A história da comunidade afro-americana.
Então, em alguns museus aqui em Atlanta, em alguns lugares vão acontecer celebrações, vão acontecer festividades, filmes, palestras sobre o tema. Então, é muito interessante. E no Brasil, gente, essa semana eu vi que tem o Dia Mundial do Câncer, foi dia 4, né? Foi ontem, o Dia Mundial do Câncer. Então aconteceram no Brasil algumas palestras em hospitais, alguns grupos de saúde que foram falar sobre, né, o câncer, a prevenção, né, conscientizar as pessoas com relação à necessidade de adquirir hábitos de vida saudáveis, a fim de prevenir o câncer, né? Porque a gente sabe que é um assunto muito sério, mas que existe uma prevenção. Então, assim, foi realmente uma data, Dia Mundial do Câncer, foi ontem, dia 4 de fevereiro. E no dia 14, no calendário brasileiro, é dia de São Valentim. Então, é o dia do Valentine. É o dia que nós comemoramos o amor. Bom, eu fiz também uma enquete aqui no Made na Web, perguntando às pessoas o que as pessoas gostariam, além do conteúdo, além dos temas que eu tenho trazido aqui para o Made na Web, as entrevistas. E aí algumas pessoas me pediram temas de decoração. Nós vamos ter alguém que vai vir aqui, vai explicar como que se faz arranjos em casa, como que você faz, você compra, né, as flores, orquídeas, como você trabalhar com as orquídeas. Então é um tema muito interessante e vai ser um pouco de decoração. E eu de vez em quando eu vou preparar vídeos para vocês, porque é um tema também que eu gosto, assim, eu faço muito na minha casa. Eu estou sempre decorando a cada segmento, a cada mês. Então, quando muda a estação, agora nós estamos em pleno inverno. Então, eu tenho assim, à frente da minha casa, na porta, eu tenho uma guirlanda de Valentine, de coraçãozinho, com a expressão do dia 14, que é o dia do Valentine. Aí quando chega março, tem outras festas acontecendo, aí chega abril, já é primavera, aí a gente vai mais para as flores, para os arranjos, para as coisas coloridas. Então eu sempre vou trazer aqui no Made na Web algum conteúdo de decoração para as pessoas, porque eu sei que tanto as mulheres quanto os homens gostam, né? E conteúdo também, assim, coisas que você pode fazer simplesmente na sua mesa, você preparar a sua mesa para um jantar, surpreender a sua família, escolher um dia da semana para fazer aquela receita que toda a família gosta. Então, assim, essa parte de decoração, de mostrar algumas coisas, eu prometo para vocês que eu também vou começar a fazer mais aqui no Made na Web, trazer esse conteúdo para vocês, tá? Olha, me perguntaram também, me pediram, me sugestionaram a parte de saúde. Sim, nós vamos ter entrevista com médicos que vão vir aqui falar dentro das categorias, tá? Dentro do aspecto da saúde, sobre vários temas. Então, isso aí tudo tá dentro da minha lista de entrevistas que vão acontecer daqui para frente. Uma outra seguidora pediu também para falar algo sobre veganismo, né? As pessoas que são veganas. Porque hoje em dia, muitas pessoas aderiram, né, à comida vegana, não comem carne de animal, nenhum tipo de produtos feitos, né, com a pele de animal e tal. Até a parte de moda também, as pessoas não estão usando menos, né, criando outros tipos de produtos. Então, de parte vegana, eu vou convidar alguém para vir aqui esclarecer para a gente sobre esse assunto, como você se tornar uma pessoa vegana, como você ter uma alimentação saudável e prática, que você possa fazer todos os dias, a sua alimentação, obedecendo as proteínas, tudo aquilo que é interessante para a gente comer, para se tornar um hábito saudável também na nossa vida. Então eu achei excelente a sugestão da seguidora que mandou para mim pedindo. Então já está aqui agendado e eu vou começar a trabalhar esse conteúdo para trazer uma pessoa muito especial para falar sobre esse assunto com vocês. A outra pessoa me pediu, uma outra seguidora sugeriu
opções de turismo em Atlanta e no Brasil. Bom, a primeira parte de turismo que nós tivemos esse ano, acho que a minha primeira live de janeiro, assim que entrou o ano, foi sobre turismo. Como eu sou de Fortaleza, eu nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza antes de vir morar aqui em Atlanta, então eu escolhi a cidade de Fortaleza porque eu fui guia de turismo em Fortaleza também. Então Fortaleza foi a primeira cidade que nós fizemos a primeira live sobre conteúdo de turismo. Vão lá conferir, tá? Eu fiz uma live com o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Fortaleza, então por favor vão lá conferir, ele dá várias dicas de passeios, dicas de lugares novos, de roteiros novos, atrações turísticas, para quem quiser conhecer a cidade de Fortaleza, e fala até do estado também, de algumas coisas que vocês podem descobrir historicamente, coisas divertidas para fazer no estado do Ceará. Então, essa parte de turismo, eu já estou entrando em contato com pessoas de outras regiões, a gente vai ter outras cidades, além de Fortaleza, que eu vou trazer aqui o conteúdo, porque eu sei, gente, que às vezes a gente mora no Brasil e não conhece as próprias cidades, né? Então tem assim roteiros maravilhosos no Brasil. Eu tive a chance de viajar muito no Brasil, porque eu fui guia de turismo durante uma década e professora, então quando tinha minhas férias das escolas que eu trabalhava, eu fazia viagens pelo Brasil. Parece até que eu já estava sabendo que um dia eu ia ficar fora do Brasil por um tempo. Então eu precisava conhecer. Então eu conheci muita coisa, muitos estados. Às vezes quando eu comento com as pessoas, tem um seguidor que fala para mim, olha, eu sou de tal lugar, e manda mensagem para mim, eu digo, eu conheci sua cidade. Claro que numa outra época, né? Faz muito tempo. Mas assim, eu tinha curiosidade, mesmo morando no Brasil, de conhecer as cidades, não só a parte turística. Eu sou apaixonada por história, eu sou apaixonada por geografia. Então eu sou uma pessoa dos livros, eu sou uma pessoa didática. Então assim, conhecer as cidades históricas no Brasil, visitar lugares assim diferentes do lugar que eu morava, então era uma grande curiosidade e também assim uma meta minha de conhecer o Brasil, de poder, porque quando eu recebia os passageiros turistas em Fortaleza, eles comentavam comigo, olha, na minha cidade tem tal coisa. Então às vezes eu adquiria conhecimento com eles. Eles me contavam o que é que tinha de turístico na cidade deles, e aí eu tinha curiosidade de querer conhecer. E às vezes eles comentavam também, e eu dizia, eu já fui nessa cidade, eu já conheci isso. Então, gente, é muito interessante essa parte de turismo, né? Às vezes você não precisa fazer uma viagem internacional. Claro que viagem internacional é muito legal, é muito bom também, abre assim um leque de oportunidades de você ver cultura, de você ver tradições, de você ver a parte de comida, né? Que é tudo muito variado, olhar a sociedade de uma forma diferente. Mas às vezes tem lugares na sua cidade que você nunca parou para pensar, e turismo é divertido e é educativo. Então esse conteúdo, tanto do Brasil como aqui de Atlanta também. Eu conheço muitos lugares aqui, eu faço sempre algumas viagens pequenas, assim, lugares próximos da minha região. E eu tenho alguns lugares para mostrar para vocês, mesmo aquelas pessoas que não pretendem viajar para Atlanta, vir passear aqui nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que muitos anos as pessoas conhecem muito dos Estados Unidos, né, por outros aspectos, por outras cidades. Então assim, tem cidades que são mais atrativas, mas isso não quer dizer que aqui no estado da Geórgia, que Atlanta, tenha lugares pitorescos, lugares interessantes, você conhecer um pouco da cultura, conhecer como que essas pessoas vivem, o que eles produzem aqui nesse estado. Então eu quero também trazer esses dois conteúdos assim diferentes, tanto para mostrar o que tem no Brasil de maravilhoso, como também para mostrar aqui em Atlanta. Eu falo Atlanta, a capital, mas o estado da Geórgia é um estado super rico de atrações turísticas. Gente, vocês sabiam que aqui na Geórgia nós temos mais de 30 vinícolas?
Em todo o país, a Califórnia sempre foi muito conhecida pelas vinícolas, né? Pelo local de uvas, de fabricação de vinhos. Pois, alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre isso aqui na Geórgia. A partir do momento que eu fui, há alguns anos, eu fui conhecer a primeira vinícola. E aí eu fiquei muito curiosa. E eu já conheci muitas. Eu daria aqui para vocês uma lista de vinícolas, de lugares de vinho. E eles têm tours, têm passeios que você conhece a parte das uvas. Eles explicam toda a história, como que eles trabalham essas uvas na época de inverno, como que eles produzem, de onde eles tiraram a ideia, a explicação do solo, a plantação. Então, assim, você interage com outras pessoas que também gostam. E existe também as provações de vinho, né? Então você vai lá, eles falam dos vinhos, dão toda aquela explicação em loco, né? Você vai lá mesmo, no meio das vinícolas, e visita tudo e vê, pode tirar foto. É muito legal. E a partir desse primeiro passeio que eu fiz mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a acompanhar, assim, eu sempre vou. Essa época de inverno aqui em Atlanta não é assim uma época muito propícia para você ir por causa do tempo, né? A temperatura tá muito frio. Algumas estão abertas só para visitação da loja de degustação, mas não acontece um tour porque é impossível por conta do inverno. Mas a partir de meados de março, começo de abril, eu vou retornar a fazer os meus tours, os meus passeios, para mostrar para vocês essas vinícolas aqui no estado da Geórgia. Então aqui nós temos essas opções de atrações que são opções novas, são opções diferentes. Eu me interesso muito para saber sobre o assunto. Eu acho que é uma parte não só de diversão, de ir lá conhecer, tomar vinho, mas é uma parte cultural também, né? Da gente conhecer o tipo de solo. O solo do estado da Geórgia, ele é propício, porque aqui nós não temos um inverno assim muito rigoroso, como nós temos o inverno na parte norte do país. Nós estamos assim na parte sul, mas estamos assim entre, né, assim no meio praticamente do sul e do norte. E é um estado muito grande, tem muitas opções, e além das vinícolas, tem cidades históricas muito próximas daqui. Lá no meu blog eu falo sobre Helen, que é uma cidade aqui da Geórgia. Tem um vídeo também que eu coloquei lá. Então, gente, acompanhem, vejam lá no blog, no meu blog, Made na Web. E aí vocês vão saber um pouco dessas cidades. Mas tem outras cidades que eu vou procurar mostrar, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguém aqui que tá me fazendo... deixa eu ver se tem alguém aqui me fazendo uma pergunta. Como os profissionais podem entrar em contato e participar das suas lives? Olha, gente, os profissionais que queiram participar como entrevistados, que querem vir aqui e ser entrevistados por mim, manda uma mensagem para mim que eu entro em contato. Eu faço todo um trabalho, né, de assistência a esse entrevistado. Então eu vou ver qual é o conteúdo que ele tem para nos oferecer. Eu tenho a responsabilidade de fazer uma pesquisa, de saber o que a gente vai apresentar, porque é muito importante para mim trazer um conteúdo de qualidade para vocês que estão aqui me seguindo, né? Então vocês vêm aqui para saber de mim o que é que eu posso oferecer do melhor conteúdo, de melhores opções, para que a gente possa interagir. Então, esse entrevistado, ele é orientado por mim com relação aos procedimentos que nós vamos fazer aqui no Instagram. Então, eu falo, olha, me apresente uma bio, me apresente uma informação sua de conteúdo, para que eu possa analisar e a gente, junto, trabalhando, a gente fazer, eu fazer as perguntas, eu trazer o conteúdo e a gente fazer uma live com uma base muito boa. A maioria das pessoas que têm me procurado são amigos, assim, são pessoas muito próximas de mim. Então fica até mais fácil essa relação. Mas se for alguém que ainda não me conhece,
conhece pessoalmente, não tem problema. Se você tem um conteúdo, se você tem algo, se você tem interesse de ser entrevistada aqui pelo Made na Web, pode entrar em contato comigo, porque as entrevistas, elas são preparadas com antecedência. A gente pensa, vê horário, combina tema, faz tudo com antecedência, porque é uma responsabilidade minha no Made na Web de trazer um excelente conteúdo para vocês. Então eu tenho que passar para vocês essa segurança de que você vai estar no conforto da sua casa, no seu trabalho, no ônibus, em algum lugar, e você vai estar assistindo o Made na Web e vai conhecer um conteúdo novo, vai ouvir um bate-papo muito bacana, porque eu sempre faço de uma forma de interação entre eu e o convidado. Às vezes fica difícil quando eu estou entrevistando, ficar chamando as pessoas, os seguidores. Por quê, gente? Porque às vezes o entrevistado, ele tá prestando atenção no que eu vou perguntar e vai me responder aquilo que foi perguntado. Então, às vezes, se eu desvio um pouquinho a atenção, pode ficar confuso. Então, assim, mas não deixem de interagir, tá? Não deixem de colocar lá as perguntas, porque às vezes entre uma fala e outra, eu vou lendo aqui, às vezes até o próprio convidado lê e a gente já responde, tá? Então faz aquele bate-volta, né? Aquele bate-volta entre o entrevistado e os seguidores. Então é mais ou menos assim que nós trabalhamos aqui no Made na Web. Bom, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Gente, no mês de fevereiro também vai acontecer na próxima semana aqui nos Estados Unidos. Eu sei que nós amamos o futebol brasileiro, né? Nós somos assim ótimos na matéria do futebol, mas aqui existe um futebol americano. E o americano, ele é muito ligado a essa parte de esporte como entretenimento. Tantas famílias gostam de colocar os filhos para participarem de esporte, como também gostam, né, de prestigiar o esporte. Então, o futebol americano é um dos esportes mais populares aqui na América. Então, no dia 13 de fevereiro, que vai ser um dia antes do Valentine, vai acontecer o Super Bowl número 56. Há 56 anos que essa festa acontece normalmente em fevereiro. Geralmente acontece na primeira semana de fevereiro, mas aí esse ano eles vão fazer na segunda semana, porque tem outras atividades acontecendo, né, esse ano em matéria de esporte. Então, esse Super Bowl número 56, esse American Football, vai acontecer no estádio de Los Angeles, na Califórnia. Eu tô falando assim porque o pessoal aqui vai assistir, mas se você estiver no Brasil e tiver interesse, vai lá nas redes sociais e dá uma olhada. Mas o que eu achei interessante é porque esse ano, esse estádio de Los Angeles, na Califórnia, ele vai ser um estádio todo em high-tech. Você vê como a tecnologia chegou até os estádios. Então ontem eu vi uma reportagem muito interessante a respeito, né, do jogo de luzes, como que eles vão fazer. Então eu fiquei assim encantada, eu assisto todo ano e durante o Super Bowl existe um intervalo e nesse intervalo normalmente acontece o halftime show. Então são artistas que se apresentam ali mesmo no campo, né, no field, e se apresentam, e esse ano vai ser Mary Blige, Snoop Dogg e Kendrick Lamar. Então eles vão se apresentar para fazer esse show. Então quem está no Brasil, gosta de ver um pouco do esporte americano, procura aí uma das redes sociais, canais de televisão que vão transmitir e assistam, porque de certa forma, mesmo para quem não entende de futebol americano, é um espetáculo, é uma coisa bonita, tem um show, é muito interessante. Então é um momento assim de esporte com festa. Então era uma novidade que eu gostaria também de trazer para vocês, informativa, do mês de fevereiro. Bom, voltando aqui o assunto do meu blog, então a ideia de trazer, de fazer o blog também surgiu da minha necessidade de ter assim um objetivo
trazer um pouco de cultura, trazer um pouco de conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que sempre participei muito de coisas ligadas à cultura, a escrever, a palestras. Então, quando eu criei o meu blog, eu criei no sentido de trazer realmente assim textos, coisas que vocês pudessem aprender comigo, algo e que fosse realmente uma necessidade minha também de querer escrever e querer ter um público-alvo, porque não ia adiantar de nada, né, gente, eu fazer um monte de coisas e não ter ninguém para ler. Então, quando eu resolvi criar o blog surgiu na mesma época do Made na Web, do Instagram Made na Web. Então eu pensei assim, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo e vamos trazer esse conteúdo um paralelo ao outro, tá? Então quando eu resolvi criar o blog, foi na intenção de escrever. Então eu tenho feito alguns textos, já tem alguns textos lá publicados. Então se vocês quiserem acompanhar o blog também, é legal, eu vou colocar aqui as informações, tá? Porque aí vocês podem ir lá, podem interagir, podem dar a opinião de vocês e vocês ficam sabendo conteúdos também que acontecem aqui em Atlanta, como forma de vocês conhecerem um pouco, né, do lugar que eu moro. Então, essa coisa de interagir com o público, ela surgiu mesmo assim, de uma forma de querer me comunicar. Então eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa super divertida, eu sou bem animada para a vida, assim, na quarta-feira eu já tô pensando o que é que eu vou fazer no final de semana. Vocês são assim também, gente? Vocês são assim, animados? Vocês gostam de fazer coisas assim, para aproveitar o dia de vocês? Então eu sempre brinco comigo mesma, eu digo que eu sou multitasking, né? Que eu sou uma pessoa que eu faço várias atividades. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu adoro a leitura, eu gosto muito de ler. Foi uma das coisas que me ajudou muito aqui nos Estados Unidos, porque para quem não me conhece ainda, assim, a Meire, né? No sentido de vida e tudo, pessoal, eu moro aqui em Atlanta há 23 anos. E quando eu cheguei em Atlanta, eu tinha uma noção muito pequena de inglês. Hoje em dia, a vida para quem chega é totalmente diferente para quem chegava 2 décadas atrás. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem aquela coisa maravilhosa que se chama internet, que você tem os grupos de WhatsApp, que você faz FaceTime, que você tira foto, que você manda. Você não concorda comigo? Fala aí pra mim. Se hoje tá tudo mais prático, né? Assim, a gente vê as pessoas. Eu consigo falar com a minha família lá em Fortaleza, com amigos em algumas partes do Brasil, aqui através, né, do contato na internet. Então, assim, naquela época que eu cheguei aqui, não existia, sabe, ainda essa interação. Nem existia iPhone, não existia nada disso. Então, quando eu cheguei com uma noção muito pequena de inglês, porque eu, como pedagoga lá em Fortaleza e também guia de turismo, eu tinha as duas profissões e eu vim para Atlanta mais por curiosidade, também para ficar próximo da metade da família que já tinha mudado para cá. Então, eu já tinha irmãs que moravam aqui. E eu vinha sempre de férias, passear, e os meus sobrinhos foram nascendo. E aí eu queria me comunicar com os meus sobrinhos, eu queria falar inglês com eles. E sabia que eles iam aprender português, né? Porque a minha irmã falando português com eles o tempo todo. Eles até hoje falam muito bem, sem nunca ter ido na escola, por causa da convivência. Isso é um ponto também que, como pedagoga, eu sempre falo para os pais brasileiros que vêm para cá, nunca deixem de continuar falando português com seus filhos, porque principalmente as crianças, elas absorvem de uma forma muito rápida. Então não é legal quando você vem morar no país e você força a criança a querer aprender aquele idioma, seja inglês, francês, alemão, de onde você for morar.
Mas é importante manter essas raízes, gente. É muito bom, porque isso vai servir para a vida toda, sabe? Eu estudei espanhol na na Casa de Cultura Hispânica, lá em Fortaleza, durante muitos anos. Eu trabalhei como guia de turismo, tanto atendendo o público de brasileiros, como também de pessoas que falavam espanhol. E eu ficava 4, 5 horas dentro do ônibus falando espanhol. E eu nunca tinha ido na Espanha, eu nunca tinha viajado para um outro país, mas eu aprendi a falar. E a criança, ela absorve muito rápido, então não deixem, quando vocês vierem ou forem morar em outro país, não deixem as crianças esquecerem de falar o português, que é muito importante, tá? Vai ser importante durante toda a vida. As pessoas vão saber que, quando sabem que você fala um outro idioma, você fica numa situação bem melhor, porque você tem mais capacidade de trabalhar em outras coisas, você pode ser multi, sabe? Fazer várias coisas, e eu acho que é muito interessante. Então, quando eu vim morar aqui em Atlanta, eu falava pouco. Eu fiz alguns cursos lá em Fortaleza, fiz alguns cursos básicos, aqueles cursos assim de férias, né? Tinha dicionário, então assim, tentava me comunicar. Mas aí eu vou dar uma receita para vocês que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, quando eu já vim para morar, né? Porque antes eu vinha passear, vinha visitar a família, vinha visitar as irmãs, a gente viajava e tal, era turista em Atlanta. E aí, quando eu vim morar, eu pensei o seguinte: se eu continuar pedindo para as pessoas para falar inglês por mim, pedindo ajuda para as pessoas, para fazer tradução o tempo todo, eu não vou conseguir viver bem aqui, tá? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu criei o meu próprio estudo e aprendizado. O que eu fui fazer? A primeira coisa que eu fiz, eu recebi um convite para morar dentro da casa de uma família com 3 crianças. E aí, americanos, todos eles falando inglês. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito ansiosa de aceitar o convite. Porque eu falei assim, poxa, eu não falo muito, como é que eu vou me comunicar todo dia? Como é que eu vou falar para eles? Será que eles vão entender, né, o meu inglês, o inglês que eu estou trazendo na minha bagagem mental, né, de estudo? Então, e aí eu enfrentei, e aí eu criei o meu próprio estudo. Então, o que eu fiz? Como eu sou uma pessoa didática, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de rabiscar, gosto de anotar coisas, eu anoto tudo, eu faço, sabe? Eu sou aquela pessoa, não sei se alguém aqui dessa audiência, aqui, os seguidores, se vocês têm esse paralelo aí junto comigo, mas eu sou uma pessoa assim que eu faço tudo, eu faço anotação, sabe? Tenho listas e tal. E aí eu criei um caderno, e nesse caderno eu comecei a colocar frases assim, tipo assim, como eu cuidava das 3 crianças, porque o objetivo de morar na casa, para mim era aprender inglês, conviver com eles. Para eles, o objetivo era ter uma pessoa disponível para ajudar com as crianças, tá? Então, enquanto eu vou contando essa historinha, eu acho que eu vou convidar aqui, acho que a Celina tá pedindo um view request, deixa eu ver aqui. Então, eu simplesmente comecei a anotar. Então, eu anotava como que eu perguntava para as crianças se eles estavam com fome, com sede, se queriam fazer alguma coisa. Então, eu comecei a criar o meu próprio caderninho, tá? Oi, tudo bom, maquiagem? Beijo. Tô contando aqui, tá? Violeta Borges, minha querida, eu tô contando aqui quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a minha experiência inicial de aprender inglês aqui nos Estados Unidos. Porque eu cheguei com uma noção básica, quase nada, se você for assim analisar com relação ao que eu falo hoje. Então, eu pensei o seguinte, o que eu posso trazer? Eu vou começar a anotar as frases já prontas, e eu tinha um caderno que eu anotava tudo, então eu comecei a ler jornal, comecei a ler revista, gente, sem falar inglês, tá?
Eu sentava para assistir televisão com as crianças, porque a gente tinha um horário, né, assim, de televisão, né? Então, assim, 30 minutos para assistir um show daqueles de televisão que passa à tarde. Então, as crianças sentavam no sofá, eu sentava junto, porque eu acompanhava as crianças e tudo, né? Essa primeira família, os pais trabalhavam, então eu ficava 8 até 10 horas com 3 crianças. Vocês querem saber a idade das crianças na época? Eu tinha uma menininha que tinha 1 ano e meio, tá? Que estava naquela fase de sair das fraldas, de caminhar, de pegar em tudo, né? Antes de fazer 2 anos, tem muita coisa acontecendo, né, no universo infantil. E um menino de 4 e um menino de 6. Então, essas 3 crianças, gente, olha, hoje em dia, só para interromper aqui, porque eu falo muito, essas crianças hoje estão na faculdade, tá? Um já casou, a gente ainda continua amizade com a família. Eu trabalhei durante muitos anos aqui cuidando de criança, muitos anos. É uma live que um dia eu vou fazer com vocês, contando a minha experiência como nene, como babá. Foi uma experiência fantástica, me ajudou em vários sentidos. Então, como eu cuidava dessas 3 crianças, né? Os pais saíam de manhã cedo, então eu começava, era do café da manhã, então eu tinha que perguntar, né? Claro que eu pedi uma lista, né, para os pais, assim, o que vocês... o que as crianças comem de manhã? Então, eu passei a fazer um reconhecimento do local. Então, a mesma coisa quando você começa a trabalhar num local que você não conhece nada. Então, você tem que fazer um reconhecimento do local. Então, eu comecei a analisar a geladeira, o pentro, né, o armário que guardava as comidas, como que era organizada as coisas das crianças, como que lavava, né, os objetos das crianças, onde que colocava. Então, como eu sou uma pessoa organizada, então, assim, eu gosto de interagir. Então, o meu inglês, ele começou assim, da convivência com as crianças. Eu perguntava, eles respondiam. Quando eu perguntava, que a criança fazia aquela carinha, sabe? Tipo assim, o quê? O que você falou? Aí eu sabia que o meu inglês não estava bom. Aí eu já pensava, então deve ser a palavra eu estou falando errado. Então, eu fui criando o meu aprendizado. E para a gente não se estender muito nesse papo, porque é um papo legal, entendeu? Então, assim, eu também depositava muito carinho com eles. Então, assim, eu fazia tudo com muito carinho do meu coração. Então, eles se sentiam muito bem comigo, porque eles passavam, gente, o dia inteiro comigo. Os pais só chegavam no final da tarde. E aí eu criei um hábito também, assim, a gente jantava na mesa. E aí eu perguntava, né, para as crianças, eu incentivava, fala para o seu pai, fala para sua mãe, o que você fez hoje? Pergunta para o papai e para a mamãe o que eles fizeram hoje. Então, e até hoje, na minha vida, aqui em casa, todos os dias, quando eu chego do trabalho e meu marido chega do trabalho, que a gente senta para jantar, eu pergunto para ele. Foi um hábito que eu criei. Como é que foi seu dia hoje? O que você fez hoje? E aí a gente tem uma conversa, né? Então, tem dia que foi um dia maravilhoso, tem dia que foi um dia difícil. E ele faz a mesma coisa comigo. E eu faço isso sempre. E fazia isso com as crianças. Então, não era aquela coisa só de sentar. Então, eu fui criando o meu próprio, a minha própria didática. E aí eu ouvia a televisão, eu ouvia as frases, eu ouvia as conversas que eu digo assim, eu ia num lugar, as pessoas estavam conversando e eu observava, não era a curiosidade de saber o assunto, era a curiosidade do idioma. E depois de 2 anos fazendo esse exercício, é claro que eu me matriculei em escolas, né? Aqui existiam escolas, né? Assim, existiam escolas para estrangeiros, ainda existem ainda. Então, assim, eu trabalhava a semana inteira, eu morava com essa família e eu trabalhava, eu entrava na casa domingo à noite e só saía no sábado à tarde. No sábado à tarde, mais ou menos meio-dia, eu tinha uma aula que eu fazia numa escola que era gratuita e eu ia para essa aula de sábado e eu era a pessoa que mais, assim, tinha vontade de aprender naquela sala.
Por quê? Porque eu tinha necessidade de ficar aqui, morando aqui, com a cultura, absorver a cultura e falar o inglês. Não ia adiantar nada para mim morar aqui e tudo que eu queria perguntar para minha irmã, para minhas irmãs, para o meu irmão que já moravam aqui, para fazer a tradução, sabe? Então, assim, a gente tem que buscar a nossa forma de conhecimento, de querer aprender. E não é difícil, porque se eu aprendi já na fase adulta, você também vai aprender. Então, hoje, eu olho para trás e converso com as famílias que eu trabalhei, e hoje lá no meu trabalho, como pedagoga, eu converso e, assim, as pessoas que sabem, né, que eu sou brasileira, que eu moro aqui há muitos anos, dizem assim, poxa, Meire, como, né, que você aprendeu tão rápido o inglês? Você chegou aqui sem falar? Eu falei, cheguei aqui com uma noção mínima, né, assim... ia para o supermercado, gente, outra dica também, eu ia para o supermercado fazer as compras, né, da família, e aí, às vezes, eu perguntava no supermercado os produtos, eu queria encontrar algo, então eu chegava e dizia, olha, por favor, eu estou procurando tal coisa, você pode me ajudar? Mas aquilo para mim era um exercício, sabe, era um exercício, porque se eu perguntava falando inglês e a pessoa me respondia, eu sabia que já estava havendo uma comunicação. O que eu quero passar para vocês sobre esse assunto? É que a gente tem que perder os nossos medos e que a gente tem que enfrentar essas coisas, porque um dia você vai estar aqui também contando a sua história, tá? Então, eu aprendi muito com as crianças, eu sou muito agradecida. E outra coisa, eu lembro que um dia eu estava assim, cuidava também dos meus sobrinhos, né? Eu sou uma tia muito, muito dedicada, muito, muito feliz com os sobrinhos que eu tenho. Então, me lembro que um dia eu fui balançar, já tinha 2 anos que eu morava aqui, aí eu estava balançando minha sobrinha na cadeira de balanço lá do quarto da casa dela, e aí eu balançando, eu comecei a cantar uma música infantil, né, Lullaby, uma música de embalar a criança, música de colocar para dormir, aquelas músicas que as mães, as pessoas que trabalham com crianças, que têm crianças pequenas, sabem. E aí, eu não sabia muito ainda, não dominava muito o inglês, né? Em 2 anos eu estava bem, mas assim, não dava para fazer uma palestra em inglês, não dava para ir assim uma consulta médica e perguntar tudo que eu queria, porque tinha palavras que eu ainda não sabia usar. E aí eu fazia aquele jogo de cantar a música em inglês, um pedacinho, e aí eu cantando, aí a minha sobrinha abriu o olho, ela já estava quase dormindo. Ela abriu o olho e falou assim, tia, você está cantando em inglês? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, como que você aprendeu a cantar em inglês? Então, assim, eu achei maravilhoso, porque eu cantava muito, né, as músicas em português, né? Eu não gostava de cantar aquelas músicas da minha época, porque eram músicas que tinham uma conotação diferente, que eu não concordava muito, vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu cantava essas músicas agradáveis, né? Assim, música brasileira agradável, um trechinho, até mesmo para eles aprenderem algumas palavras. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer nessa vida para a gente poder aprender. Então, você tem que ser autodidata, você tem que buscar. Então, o conhecimento, gente, está aí para isso, tá? Então, o meu objetivo aqui no Meire na Web é justamente trazer essa informação, trazer conteúdo e trazer pessoas que vêm aqui. Tem pessoas que dizem para mim assim, eu nunca fiz live, mas eu vou fazer uma live com você. E quem já fez pela primeira vez, ficou feliz, porque você passa o conteúdo, você se diverte, a gente dá um apoio, né? Eu dou um apoio aqui, a gente conversa antes, vê qual o conteúdo que é legal. Então, nunca desistam de ter o conhecimento. Eu estou aqui para dizer para vocês que depois de mais de 20 anos que eu moro aqui, hoje eu consigo me relacionar bem, falando com as pessoas em inglês, no meu trabalho, no meu dia a dia, de convivência, a gente supera. E outra coisa, existe uma essência dentro da gente que não pode mudar.
Não pode mudar. O idioma pode, mas a essência não pode. Você tem que ser humilde para aprender. Você tem que aprender a respeitar a cultura, compreender a cultura. Parar de ficar analisando. A cultura deles é assim. A minha cultura é desse jeito. Então, respeitem a cultura. Sejam humildes. Humildes que eu estou falando é humilde de querer aprender. Errou, aprende o correto. Então, esses são, assim, uma das coisas que eu gostaria muito de passar hoje para vocês. E assim, quando errar, não tenha medo de fazer novamente. Porque o erro também, ele vem como uma forma de aprendizado. Então, fiquem firmes essa semana, tá? Foi um papo bem legal. Essa live vai ficar gravada. Vocês vão assistir. Eu espero que a próxima que eu for fazer, né, a gente possa debater outros assuntos. Muito obrigada às pessoas que estiveram aqui comigo, tá? Celina, Violeta, Rosa Maria, Cecília, tá, gente? Obrigada por vocês terem vindo aqui me prestigiar. Eu queria encerrar essa live de hoje com uma mensagem, uma pequena mensagem que eu recebi hoje de manhã de uma pessoa muito especial que está lá no Brasil, que é a minha mãe, Dona Lourdes. E ela me mandou uma mensagem tão linda. Ela escreveu que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque essa vida só tem sentido se realmente for para fazer o bem. Então, passem uma boa semana, procurem fazer o bem. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. E esse foi um bate-papo de sábado. A gente vai ter próximos. Beijo.